Jesus? Vamos? Estou falando com vocês. Vamos acabar com algo aqui na igreja, nessa manhã? Irmãos, qual que é o problema dessas cadeiras vazias aqui? Irmãos, chegue mais para frente. Não tem espinho. Fazer igual o pastor que teve aqui na quinta-feira, parecendo que a gente tem o mesmo pensamento. Irmão, o anjo, ele vem nas primeiras cadeiras. Dizem que, sabe, mas não é isso. É para a gente entender que você está tendo interesse, amém, de receber de Deus, parecendo que fica tão longe, né? Chega mais perto, não é pecado sentar nos primeiros bancos, não. Quando você é convidado, isso significa que você tem honra. Agora, nunca tome um assento à frente sem ser convidado, que aí você pode ser envergonhado, não é? Amém, igreja? Vamos sentar mais na frente. Glória a Deus. Ainda bem que essa igreja é uma igreja obediente, o povo obediente. Ô, glória! Maravilha! Amém, irmãos? Ô, glória! Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Ô, meu irmão, se terminar o culto agora, eu já estou feliz. Amém? Mas eu quero dizer para você que Deus ainda tem mais. Diga para o seu irmão, Deus tem mais. E eu quero receber. Eu sou guloso. Eu quero mais, eu quero comer. Amém? Não tem pecado, não é pecado comer muito espiritualmente não, viu, irmãos? Deus tem o melhor. Convido você a abrir a sua preciosa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Se tiver alguém lá fora, por favor, entre. Feche a porta. Amém, Walter? Estou te vendo. Aleluia. Capítulo 5. Irmãos, hoje eu vou falar a respeito de construção. Quem que entende de construção aqui? Pelo menos eu sei que alguns irmãos entendem de construção, né? O Samuel, o Rogério, o irmão Hélio. Os irmãos que trabalham em construção têm uma base, não é? Eu vou falar a respeito de edificar, de construir. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Rogério, meu filho, fecha aquela porta, não deixa ela aberta não. Vamos fechar aqui para que fica tudo na paz, não entra nenhum mosquito aqui dentro para atrapalhar. Não esquecendo, põe o seu celular no vibracal ou se não desligue, amém? No silencioso, que sempre às vezes tem um querendo participar do culto por telefone, já viu isso? Ligando para escutar o culto, pode depois entrar na internet, né, que assiste. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo está firme na boleia, né? Tá achando tudo hoje. Está achando onde até não tem. Glória a Deus. Pode ler? Vamos ler então, a partir do versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou tenda em outras versões, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis. Amém? Aleluia? Irmãos, antes de Jesus ser entregue, o que Jesus disse para os discípulos? Não vos turbe o seu coração, os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Diga para o seu irmão: na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus está preparando uma morada, não passageira, mas uma morada eterna em Deus. Amém? Essa é a nossa esperança. Um dia estar morando com Deus para toda a eternidade. Amém? Sabe que a palavra de Deus diz que nós precisamos edificar, construir. Irmãos, sem você saber, você sempre está construindo algo, edificando algo em Deus. Quando você entregou sua vida para Jesus, Deus, Ele te deu o privilégio de edificar a sua vida em Deus. Amém? E eu queria usar ilustração física para nós entendermos o que nós precisamos fazer para edificar a nossa vida. Irmãos, todos sabem que para você construir, primeiramente você precisa de ter um projeto, não é? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, fala também nós vamos ler mais na frente, lá fala que o sábio arquiteto, construtor, ele edifica. Amém? Porque eu creio que esse prédio aqui, antes de ser construído, alguém fez um plano e um projeto. Alguém desenhou, sabia o que depois de pronto se tornaria, não é? Quantas salas seria, a altura do teto, quantas janelas, quantas portas. Amém? Se quiser deixar só para lá, porque senão vai soprar. Se quiser deixar um pouquinho mais para frente, que senão vai soprar na Bíblia, aí fica melhor para vocês. Amém? Se quiser colocar lá atrás, não tem problema também não. Então, a primeira parte, Samuel, de uma casa, qual que é a primeira parte que nós fazemos? A fundação, o alicerce. O que foi que os irmãos estão rindo? Eu quero saber, né? Será que sou eu? É o problema, é isso aí? Então coloca lá, irmão, se estiver fazendo algo pecar, irmão, tira isso daqui, irmão. Rogério tem que arrumar um terno refrigerado para ele entrar dentro, até porque ele tem calor demais. Aleluia. Depois os irmãos vão editar, né? Porque já está entrando muita coisa na pregação que não podia estar aqui. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Alicerce. E a proporção que você faz o alicerce vai determinar o tamanho e o tipo de construção que você está edificando. Amém? Se você tiver um alicerce forte em um lugar sólido, certamente você vai ter uma boa construção. Porque se você fizer um alicerce de qualquer maneira, e você levantar algo muito grande para cima, você vai correr o risco de ter perca. Mas o alicerce, nós precisamos primeiramente de saber que edificamos em Deus. Porque tudo que nós edificamos em conceitos humanos, a palavra de Deus, tudo vai se acabar nesse mundo. Eu sei que as pessoas têm conceitos, né, para fazer algo, mas primeiramente a gente precisa de colocar os nossos conceitos em cima da palavra de Deus, que nos dá a garantia de ter um amanhã melhor, de nos garantir que nós não perderemos aquilo que nós fizemos hoje. Eu quero dizer para você que tudo que você faz hoje vai refletir não somente hoje na sua vida, mas para toda a eternidade.
Independente se a pessoa ela é crente em Jesus ou não. Toda obra que nós fazemos, irmãos, um dia nós precisamos de passar por Deus, porque todos nós um dia vamos ter que dar conta por todas as obras que nós fizemos por meio do corpo. Então, a primeira parte da construção, precisamos saber que precisamos de edificar com uma fundação, um alicerce forte e firme. E saber o que você vai construir. Já viu que lá no Brasil, normalmente as pessoas fazem barracões, né? Aquelas casas assim, faz 2 cômodos, mas sem projeto. Aí depois começa a fazer puxadinho, fica aquelas, vamos dizer uma palavra feia, marmota, já viu falar isso? Vai ficando aqueles trem tortos, sem estética, não é? Mas quando você vê algo bonito, é porque foi planejado, é ou não é? Porque alguém pensou. Outro dia eu recebi um e-mail e era uma construção até assim, cara, e a pessoa fez algo que não tinha lógica, não é? Ele fez uma casa bem num topo assim, sabe que ele deveria ter escavado mais, porque a rua ficava próximo da casa e tinha um declínio muito forte. E ficou aquela coisa horrível. O driveway da casa ficou parecendo uma montanha-russa. Né? Não sei se o Samuel chegou a receber esse e-mail. Né? E tantas outras coisas. Né? O cara colocou uma sacada, olha só, colocou uma sacada que estendeu de tal forma que estava em cima da linha do trem de ferro. Sabe, umas coisas que não tem lógica. Por quê? Porque a pessoa não parou para pensar. A pessoa fez uma escada, descendo assim para descer. Sabe aquela escada que desce aqui, tem que ter uma plataforma para depois descer a outra assim? Ele fez sem plataforma. Aí não teve como, a pessoa tinha de pular, entrar debaixo para descer. Entrar debaixo da escada que ele fez. Eu estou falando e depois eu mostro para vocês. Então é coisa que a pessoa o que fez sem pensar, sem projetar. Irmãos, a nossa vida, a gente precisa saber o que nós fazemos dela. Normalmente, a gente começa a pensar na nossa vida quando você faz aniversário, né? Hoje eu fiz 40 anos, né? Eu tenho 10 anos de crente. Sabe que a nossa vida, ela não é construída de ano em ano, nem de 10 em 10 anos, mas ela é construída todos os dias. Constantemente nós precisamos saber onde nós estamos e a maneira que nós estamos vivendo e construindo a nossa vida para Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos colocar fundamentos em coisas perecíveis, ou seja, coisas que vão se acabar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46 até o 49. Irmãos, fundamentos eternos são coisas que Deus mandou fazer. Fundamentos perecíveis são coisas que Deus não mandou fazer. Aquilo que Deus falou para você fazer e você fez, isso vai ficar para toda a eternidade. Mas aquilo que Deus não mandou você fazer e você construiu, isso vai sumir, não vai ter longevidade, não vai durar para sempre. Então leia aí Lucas 6, do 46 ao 49. Olha o que Jesus disse. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a... Repita essa palavra comigo. Porque a casa estava fundada sobre a rocha, e ela não abalou. Amém? A segunda parte.
Mas o homem que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, né, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande o quê? A ruína daquela casa. Ou seja, de que Jesus está falando? Né? Está falando aquilo que nós fazemos para Ele e aquilo que nós não fazemos para Ele. Aquilo que nós fazemos para Ele, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Se as nossas obras estiverem em Deus, nenhum vento, nenhum tornado pode derrubar. Porque nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, porque Ele é o fundamento principal. A palavra de Deus diz que os construtores rejeitaram a pedra angular, a pedra de esquina, que é o Senhor Jesus. Ou seja, toda construção, ela tem um ponto de partida, ela tem um início. Ela tem uma pedra de esquina que vai dar a direção para você começar a obra. E essa pedra é o Senhor Jesus. Então, tudo que nós fazemos hoje na nossa vida, precisamos, primeiramente, começar em Deus. Porque aquilo que nós fazemos em Deus, nós vamos não somente regozijar hoje, mas nós vamos regozijar para toda a eternidade. Amém? Quantos aqui conhecem a praia? Eu creio que todos aqui já foram à praia, né? E a água do mar, por incrível que pareça, irmãos, é salgada, né? Quem que pela primeira vez não chegou no mar, não ficou curioso de colocar a aguinha na boca? Fala a verdade, né? É salgada mesmo, né? Mas o interessante da praia, sabe o que é? Que criança, quando vai à praia, qual que é o brinquedo predileto das crianças? Fazer castelo, né? Conta a história, diz que uma criança, ele foi para a praia e levou os brinquedos de plástico, aquela pazinha, e começou a fazer o castelo, e o pai o ajudou, né? Formar aquele castelo mais bonito. Ficou horas e horas para formar o castelo com um muro, com um portão, arrumou peças, né, para fazer sentinela, né, a torre, aquela coisa toda, né? E aconteceu que eles brincaram o dia todo. Fizeram, né, um muro ali de proteção, todo mundo que passava admirava daquela obra de arte. Sabe que o pai terminou o dia, eles foram para casa, e a criança ficou naquela expectativa de voltar no outro dia para brincar com aquilo que ele tinha construído. E qual que foi a surpresa? Quando ele chegou lá, ele falou: papai, cadê o meu castelo? Filho, não está aqui. Sinto muito, você vai ter que construir de novo. Irmãos, muitas vezes, pessoas, pela imaturidade, faz coisas que pensa que isso vai durar para toda a eternidade. Porque os conceitos estão errados. Mas quando nós temos maturidade o suficiente, sabendo que tudo que nós fazemos nessa vida vai ecoar para toda a eternidade, a gente precisa de parar para pensar. E para construir, irmãos, eu estava pensando nos irmãos da igreja. Todos vêm para os Estados Unidos da América com um sonho. Talvez nunca teve uma casa própria e vem para cá, para os Estados Unidos, com desejo de ter uma casa própria. E chega aqui, talvez não tem como fazer uma casa de uma só vez. Mas vai e compra um terreno e depois vai economizando dinheiro e vai construindo na medida do possível. Outros fazem poupança e vai colocando em um lugar. Tem uns que eu ouvi dizer que tem uns que colocam dinheiro até debaixo do carpete. Tem cuidado, porque pega fogo, viu? Mas o que acontece? Tem pessoas que economizam. Então, para construir, às vezes, precisa de economizar. E a pessoa que está aqui, ele não tem muita noção exatamente como está ficando as coisas lá no Brasil. Mas, certamente, a pessoa fez um projeto, mandou para executar aquilo que você desejou no coração. E você foi mandando dinheiro para construir aquilo.
com desejo um dia de conhecer a obra que você construiu e desfrutar. Não é verdade? É bom você construir, mas também o melhor ainda é desfrutar daquilo que você construiu. Os irmãos concordam comigo? Ou você só gosta de construir e nunca desfrutar? Mas é bom desfrutar daquilo que nós fazemos. Então, eu fiquei imaginando, irmãos, imagina que você está aqui, vamos dizer, aqui na América, é o nosso mundo natural. E lá no Brasil é o nosso mundo espiritual que nós fazemos aqui, que reflete lá. A maneira que você conduz a sua vida aqui vai refletir amanhã lá. E eu fiquei pensando nessa palavra nesse sentido. Porque a maneira que você vive e constrói a sua vida hoje vai construir para você viver amanhã lá. Porque Jesus fala que há tipo de construção que nós podemos fazer em Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10. Amém? Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Repita essa palavra. Receberá galardão. Agora no versículo 15 diz assim, vamos ler juntos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Irmãos, a palavra de Deus que um dia nós vamos ter que comparecer diante do trono de Cristo, para prestar contas por todas as obras que nós fizemos por meio do corpo, seja ela boas ou más. E existem materiais que nós podemos construir para Deus, né? Existem 3 materiais que falam de algo que o fogo não consegue consumir, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Quanto mais quente chegar nesses minerais, nesses minérios, ele vai ficar mais puro. Mas as outras 3 tipos de obras, de materiais, quanto mais fogo tiver sobre eles, o que vai acontecer? Vai ser consumido, porque madeira não consegue ficar diante do fogo, porque logo vai virar cinza e vai embora, acabou, vai desfazer. Fala o tipo de obra que nós fazemos para Deus nas nossas vidas. Sabia que todos nós podemos fazer poupança no céu? Sabia que você tem como fazer economia para um dia você desfrutar diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nesse dia aqui, alguns vão receber galardão e outros vão ter o quê? Perca. Por quê? Porque fizeram algo para Deus ou para ela de forma errada. Irmãos, isso é tão sério. É tão sério que muitas vezes a gente não atenta para isso. Pelo fato de nós sermos crentes, ser salvos, né, pelo sacrifício
de Jesus na cruz é uma coisa, mas aquilo que você faz para Deus é outra coisa. Porque ninguém recebe galardão só por aceitar Jesus. Galardão, você consegue a maneira de obra que você faz para Ele. Não é? E a palavra de Deus lá nas parábolas, Jesus usou muito parábola para ensinar as pessoas como que eles precisam fazer. Mas antes disso, quando Jesus começou o Sermão do Monte, Ele começou a ensinar a respeito da constituição do reino dos céus. A lei de Deus, ela é diferente das leis humanas. A lei de Deus, ela rege de uma forma e conceito diferente que nós temos. É tão interessante, irmãos, que se você quer receber algo de Deus, lá fala em Mateus capítulo 5, fala: bem-aventurado os pobres de espírito, ou humilde de espírito, porque deles são o reino dos céus. E o que é isso? São pessoas que têm o coração humilde diante de Deus, não são pessoas presunçosas e orgulhosas diante de Deus, achando que ela é melhor do que alguém. São pessoas que têm um coração humilde, porque aquele que se exalta, o dia que ele chegar diante de Deus, ele será humilhado, ele vai ter perca, não vai ter ganho nenhum. Mas aquele que se humilhar diante de Deus hoje, amanhã ele vai ser glorificado. Foi isso que Jesus fez. Ele se humilhou entre os homens, ele desfez da sua glória, da sua majestade, se tornou como um de nós. Ele morreu entregando a sua vida. Jesus, ele teve cruz, irmãos. Ele teve que renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Pai. Mas depois que ele passou pela cruz, aí então o Espírito de Deus o ressuscitou e colocou assentado nas regiões celestiais, sentado à direita do Pai. Irmãos, nós precisamos de aprender que na nossa vida cristã precisa de ter renúncias. Quando eu estava preparando essa palavra, veio algo no meu coração a respeito de um casal que teve aqui na nossa igreja um tempo atrás. Esse irmão missionário, eles são missionários lá no Nepal. Quantos estiveram aqui naquela noite? Ele pegou e falou: pastor, eu tive um sonho. O meu sonho era, o sonho pessoal dele, era de ter uma fazenda, e ter essa fazenda cheia de Nelore, uma caminhonete D20. Sabe o que aconteceu? Ele alcançou isso. Mas no dia que ele alcançou, ele não estava feliz com aquilo. E sabe o que aconteceu? Deus usou alguém para falar com ele, para fazer uma obra fora do Brasil. Irmãos, aos olhos humanos, parece ser maluquice, né? Depois que você conquista tudo, você tem que abandonar aquilo. Porque, às vezes, o nosso coração quer aquilo, mas o que Deus quer para a sua vida? Eu te pergunto hoje. E sabe o que aconteceu? Ele renunciou tudo aquilo ali, por causa de Deus. Porque o que Deus tinha para ele, ele entendeu que era maior que aquelas coisas passageiras e temporárias. Outro dia eu estava ouvindo, tremendo, estava ouvindo um testemunho da irmã do pastor Márcio Valadão, você lembra? A irmã Ângela, pastora Ângela, né? Ela disse que comprou um terreno em um condomínio fechado, mas chique, porque eles tinham poder aquisitivo, acho que o marido médico e tudo, tinha dinheiro suficiente para fazer. E o dia que ela conquistou aquele lugar, ela chegou na janela da casa e começou a conversar com Deus. E ela falou: Senhor, está tudo pronto, o lote está ali, já tem a reserva, tem tudo aqui. Agora vamos construir, né, Senhor? E Deus falou para ela: onde você quer a sua casa? Ela falou: como assim, Senhor? Lá no condomínio tal. E Deus perguntou para ela: onde você quer a sua casa? E a voz dela foi mudando. Falou: Senhor, o Senhor sabe, eu queria lá. E ela entendeu o que Deus estava falando com ela.
Não estou falando que você não deve almejar fazer algo aqui, mas muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Você pode até fazer, você é livre, mas a maneira que nós fazemos, irmãos, muitas vezes, quando nós abrimos mão de algo, para Deus, Ele vai te honrar um dia. Ele vai te honrar um dia. A palavra de Deus diz isso, sabe? E eu fiquei assim, sabe, chocado com a afirmação dessa irmã, porque muitas vezes a gente tem que dar uma pausa na nossa vida e ver o que nós estamos construindo, a maneira que nós estamos construindo e como está o nosso coração diante de Deus, onde nós temos colocado a nossa confiança, o que nós estamos construindo, é para nós ou é para Deus? E um dia, irmãos, todos nós vamos jubilar diante de Deus e ver, sabe, aquilo que você fez para o Senhor. Tem algo mais prazeroso, é que você vê alguém sendo salvo, restaurado através da sua vida. Irmãos, não tem nada nesse mundo que pode trazer essa satisfação e essa alegria no seu coração, quando você trabalha em prol de vidas, porque Deus, Ele ama vida, vida. Sabe, Deus não está preocupado com parede, com nada disso. Deus está preocupado com gente, sabe? E por isso que nós investimos em Deus para chegar a um objetivo. Para quê? Para usar o propósito que Ele tem para a nossa vida, para gerar vidas. Se não for para gerar vida, é morto. Amém? Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Vou contar uma ilustração aqui tão interessante. Ilustração, viu, irmãos? Não leve isso aí como que está na Bíblia, não. É ilustração. Conta um dia que essa pessoa, ela chegou no céu e logo de cara um anjo o recebeu. Sabe que a porta estava fechada. E sabe que ele começou a maravilhar e viu aquelas coisas lindas, maravilhosas, né? Os muros ali de ouro, pedra preciosa, pérola e tudo. E o anjo pegou e abriu a porta. E ele falou, vou mostrar a sua casa. Aqui são as mansões celestiais. E quando aquela pessoa entrou, o anjo começou, está vendo, olha aqui. Né? Viu aquelas casas enormes, gigantescas, coisa que não tinha nada comparado com aqui na terra. Não tinha nada na terra que comparava o que o anjo estava mostrando para essa pessoa. E ele foi andando, aquilo ali era um condomínio. E quando mais ele andava, ele via casas mais lindas do que a outra. E, de repente, o anjo saiu daquele condomínio e foi para um outro condomínio. E quando ele chegou naquele outro condomínio, ele viu as casas bonitas. Sabe que ela não era tão grande quanto as outras. Algo tão lindo. E ele foi observando cada uma diferente da outra e tudo continuava bonito. E o anjo pegou e foi e levou para ele para um outro condomínio. E quando ele chegou lá, a casa era menor, era mais simples, mas era bonita. Aí ele foi andando na rua, chegou no fim da rua, o anjo pegou e mostrou, essa aqui é a sua casa. Ele falou, mas essa aqui é a minha casa? Essa aqui é a sua casa. Mas por que eu não pude ter uma casa daquela? Porque isso aqui você que construiu, não foi eu. Foi você que fez isso aqui. Eu estou te dando aquilo que você merece. Sabe, irmãos? Eu estou falando isso não para fazer algo assim, motivo, mas é a palavra de Deus que diz. Sabe que nós teremos galardão, recompensa, para quê? Só para falar, eu sou bom? Você vai usufruir disso. Você vai ter prazer nisso. Sabe? Então, a maneira que nós conduzimos a nossa vida aqui hoje, a gente vai experimentar amanhã. Sabe? Renúncia. Sabe, Paulo, eu imagino quantas pessoas que já tiveram um chamado, já abandonou o chamado, né? Quantos pastores que têm deixou de fazer aquilo que Deus chamou para fazer e foi trabalhar secularmente e desistiu totalmente da obra. Agora imagina Paulo, né? Aquele homem que
que perseguia a igreja do Senhor. Um homem que matava. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele teve que carregar a cruz. Ele renunciou tudo aquilo, para ele que era ganho, foi perca. O viver para mim é Cristo, ele disse, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque ele passou a entender o que ele estava fazendo para Deus antes era algo totalmente errado. Ele estava com motivação errada. Para ele estava fazendo certo, mas Jesus falou: Paulo, Paulo, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue a minha igreja? A partir de hoje eu vou te mostrar, Paulo, o tanto que você vai sofrer por amor de mim. E ele foi apedrejado, os irmãos conhecem da história. Paulo, quantas vezes que ele passou por momentos difíceis. Mas eu creio, irmãos, que esse homem, ele vai chegar diante de Deus, segundo o que a Bíblia relata, esse homem vai ter algo diferente, não é? Mas é a nossa vida, a maneira que nós atendemos a Deus. Se você tem ouvido a voz do Senhor, se você tem atendido para Deus, irmãos, é o justo juiz um dia que vai julgar, sabe? Eu não sou juiz, eu não sei se você está com motivação certa ou errada, quem sabe é Deus. E Deus não nos colocou como juiz, porque só Ele que tem o poder de enxergar os corações, amém? Vamos ficar de pé.